queridos, eu me volto agora para o Antigo Testamento, o livro do profeta Oséias, o capítulo de número 14, versículo 1 e 2. Oséias, capítulo 14, versículo 1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. O título desta mensagem nesta noite é uma oração modelo de arrependimento e fé no Senhor. Uma oração modelo para trazermos o nosso coração e a nossa alma diante do Senhor para a salvação. Neste versículo, queridos, esses dois primeiros em particular, há uma notável lição sobre como orar ao Senhor, como se aproximar de nosso Deus, que é um Deus pessoal, diante de quem nós nos aproximamos com pessoalidade, com a mente desperta, como quem se dirige a uma pessoa de fato. Há uma lição aqui sobre como orar ao Senhor por perdão dos pecados, da culpa e por uma certeza íntima de um nascer de novo. Então, veja o versículo de número 2: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe a Deus, isto é, tira toda a iniquidade. Que lição nós temos aqui? Que lição? Um texto escrito sob a influência e o poder do Espírito Santo, por volta do ano 730, antes do nascimento do Salvador, antes da queda de Israel, antes da queda do Reino do Norte. Você se recorda que após Salomão, o território de Israel havia se dividido em duas partes. Todo o norte, chamado de Israel, e agora a parte de sul, onde estava Jerusalém, chamada de Judá. E o profeta Oséias profetizou em seu ministério para a nação de Israel, a parte norte daquilo que nós chamamos de Israel. Oséias, cujo nome significa libertação. Interessante observar os nomes dos profetas. É muito interessante observar os ministérios deles também. Oséias, por exemplo, foi contemporâneo de Isaías. Estava vivo quando Isaías estava também. Enquanto Oséias ministrava da parte do Senhor para o reino do norte, Israel, Isaías ministrava e profetizava para Judá, estando centrado em Jerusalém. Oséias também é contemporâneo de Amós, e nós vemos como esses profetas são levantados muitas vezes no mesmo período para grupos diferentes do povo de Deus, e este é o caso em particular de Oséias, que foi enviado pelo Senhor para a nação norte de Israel, aquele grupo de tribos do norte. Você se recorda, tendo lido já provavelmente muitas vezes o livro de Oséias, que Oséias tomara em casamento uma prostituta, uma mulher prostituta. E por meio das lições do pecado daquela mulher e da sua infidelidade, e da traição daquela mulher, e por meio dos sofrimentos que este homem, Oséias, enfrentou, tantos e tantos deles por causa do pecado de sua esposa, Oséias fora treinado e preparado pelo Senhor para profetizar, e ele entendeu pela sua própria experiência como Deus se sentia a respeito de Israel. Ele entendeu pela sua própria experiência com aquela mulher como Deus se sentia a respeito de seu povo Israel, que o tinha abandonado e se prostituído com os ídolos, que tinha abandonado o seu marido, assim por dizer, e Senhor, que o amou e que o resgatou e que o livrou do mercado do pecado, e traído o Senhor, ido após tantos e tantos ídolos. Oséias passara por aquelas experiências para aprender e para entender o que o Senhor sentia em relação àquela nação, para poder falar àquele povo de Israel. E seu ministério nos proveu este livro maravilhoso, o livro de Oséias, e este último capítulo em particular sobre arrependimento de pecados, sobre voltar ao Senhor, sobre conhecê-lo novamente e ser perdoado por ele. Bem, você sabe disso. Israel, neste período, era uma nação tão desviada de Deus. Israel era muito parecido naquela época com o que o Brasil, a nossa pátria, é hoje. Uma nação altamente religiosa, mas tão longe de Deus e tão longe dos padrões de Deus. Esse é o Brasil em que nós vivemos. E antes de prosseguir por essas páginas, ou melhor, este versículo em particular, deixe-me tentar mostrar alguns versículos que mostram a condição daquela nação quando dessas profecias. Volte comigo para o capítulo de número 4. Veja o versículo 1 do capítulo 4 de Oséias. Aqui está o estado daquela nação. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra,
Porque na terra não há verdade, integridade pessoal nos relacionamentos. Não havia integridade pessoal nos relacionamentos. Cumprir o que foi prometido, pagar o que foi devido. Nem benignidade. Era uma nação que não tinha compaixão pelos seus próprios necessitados. Nem conhecimento de Deus. Em outras palavras, não havia ensino da palavra de Deus naquela pátria. A palavra não era ensinada e por isso não havia conhecimento da santidade de Deus, da pessoa de Deus. Será que há alguma semelhança por acaso com a nossa nação, com o nosso país? Veja o versículo de número 2, agora no mesmo capítulo. Só permanecem o perjurar, isto é, o praguejar, o xingar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Que tristeza aquela nação que tinha o próprio nome de Deus em sua nação. Você parece que está lendo sobre um cananeu aqui, sobre os amorreus, sobre nações politeístas pagãs. E essa é a nação no meio da qual nós vivemos hoje, um país altamente religioso, que diz crer em Deus, mas o que você percebe é uma vida longe de Deus, longe dos padrões, longe dos princípios de Deus. Veja o capítulo de número 4, versículo novamente. Primeiro, ouvi a palavra do Senhor. A segunda parte agora, não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento do Senhor. Salte agora para o versículo de número 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, isto é, o conhecimento sobre Deus, sobre sua pessoa, sobre o seu caráter, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, perda de privilégios, e visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto à ignorância voluntária sobre Deus, eles preferiam os ídolos feitos por suas mãos do que o Deus vivo e eterno e glorioso, que embora não pudesse ser visto com os olhos humanos, estava presente em tantas e tantas evidências do seu poder, em sua história, em sua vida pessoal como nação. Capítulo número 7, versículo 2: e não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade, e não dizem em seu coração. Que ignorância voluntária. Deus é visto por aqueles homens de Israel como um Deus impessoal, uma energia, uma força distante. Eles não veem, eles dizem, Deus não vê, Deus não está vendo o que eu estou fazendo ou dizendo. É isso que o profeta está dizendo aqui nesse versículo 2. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Eles criam um Deus abstrato, uma força, eram ateus, em outras palavras, não se importavam que os olhos de Deus registravam todas as coisas. No capítulo 8, versículo 14, nós vemos um retrato ainda mais amplo da condição espiritual daquele povo. Porque Israel se esqueceu do seu Criador, edificou templos, isto é, palácios na verdade, e Judá multiplicou cidades fortificadas. A vida daqueles homens era o agora, o aqui, absolutamente tudo voltado para construir belezas, coisas para serem admiradas, conforto, o aqui e o agora. E essa é uma clara descrição do estado daquela nação quando Oséias foi levantado. E será que não é uma descrição tão perfeita do estado da nossa nação brasileira? E é nesse contexto, meus queridos irmãos e amigos, é exatamente nesse contexto que Oséias é levantado, e é no contexto dessas palavras e dessa situação de impiedade, de apostasia, que nós temos esse grandioso apelo do Senhor àquela nação, no capítulo 14, versículo 1: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. É maravilhoso, não é? É maravilhoso. Observe aqui a atitude de Deus. Esse é Deus quem está falando aqui. Ele é a parte ofendida, ele é o marido traído, ele é a parte ofendida, desprezada, e ao mesmo tempo falando com tamanha condescendência e compaixão: converte, volte-se para mim, ó Israel, converte-te ao Senhor teu Deus. Ele, Deus, o Criador Todo-Poderoso, a parte ofendida nessa questão, desprezado, insultado pela raça humana, homens e mulheres rebeldes como nós. Se nós começarmos a observar tanto que nós temos do Senhor, criados à imagem e semelhança de nosso Deus, tantas coisas gloriosas, vivemos no seu mundo, respiramos o seu ar, temos tudo que pertence a Ele, e nos rebelamos e pisamos sobre a lei de Deus escrita em nossas consciências, e nos afastamos do Senhor, e ainda assim um chamado de tamanha compaixão, esse apelo, é um apelo isso aqui: converte-te
Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Veja os sentimentos de Deus aqui. É difícil traduzir o texto. Observe essa pequena partícula, ó Israel. Você percebe o clamor, ó Israel, arrependa-te, converte-te, ó Israel. Que pena, que compaixão maravilhosa de Deus olhando sobre pessoas. Você percebe? Você tem um filho, uma filha que chega numa certa idade e vira as costas para ti, despreza tudo que você é e os teus valores e pisa sobre tudo que você deu e deseja morar longe de você e fazer coisas contrárias àquilo que você ensinou a ele e a ela. Que amor, que compaixão de Deus, arrependa-te. Que sentimentos estão aqui nessas palavras do Senhor. Ó Israel, isso é notável. Aquele que é traído deve se apelar desta maneira. Você poderia imaginar isso? Veja os termos deste apelo aqui neste versículo. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. É um chamado. Volte-se, é uma conversão ao Senhor teu Deus. Observe que esse é um chamado, meus amigos, a um relacionamento pessoal com Deus. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Não é converta-te à religião. Observe o que Deus está fazendo. Ele não está meramente dizendo: volte-se para mim para me obedecer e adorar e servir, embora ele tenha todo o direito. Ele está chamando essas pessoas a um relacionamento pessoal com ele, a entrar na presença dele, a conhecê-lo, a estar diante dele, a ser um membro de sua família. É um chamado a um relacionamento com Deus. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Mas é um chamado a converter-se, o que significa voltar-se, retornar, virar as costas, converter-se na direção errada e fazer uma conversão de volta. É um chamado a mudar o caminho, é um chamado a voltar em direção ao Senhor. Mas retornar de quê? Bem, retornar de nossa rebelião contra o Senhor, retornar de nossa rebelião íntima contra o nosso Deus. É assim que nós vivemos. O que caracteriza cada homem e mulher antes da conversão é rebelião, desobediência. Paulo fala sobre filhos da desobediência dentro de nós, porque Deus escreveu as suas leis morais em nossa consciência. Tudo que nós fazemos é como que lutando, nos rebelando contra essas leis morais. Se nós nos entregamos a coisas que são torpes, danosas e más, nós estamos fazendo isso indo contra o Senhor, que escreveu essas leis dentro de nós. Nós não somos livres como imaginamos, ou escolhemos as coisas simplesmente porque são atrativas, eu posso escolhê-las. Nós escolhemos nesse sentido, de fazer algo contra o Senhor, de nos afastar dele, de andar longe de sua presença. É um chamado a retornar, a converter-se, é um chamado a deixar os insultos que nós temos lançado contra a face do Senhor continuamente, de termos quebrado as suas leis tantas e tantas vezes. É um chamado para retornar de onde nós estamos agora em direção ao Senhor e reconhecer os nossos pecados. Você percebe? É um chamado pessoal a reconhecer o meu pecado que eu cometi contra o Senhor, e a maneira como eu estou vivendo é vir diante dele, como alguém vem diante de outra pessoa para conversar com ela e reconhecer o seu pecado. É um chamado pessoal a vir ao Senhor nosso Deus. Arrepende-te, pois, ó Israel, ao Senhor. Observe agora: porque pelos teus pecados tens caído. Que figura, não é? A figura aqui é de uma pessoa embriagada, tonta, tateando, tropeçando pelos teus pecados, tem caído sem direção, em má condição, em grande perigo. Logo vai cair, logo vai sofrer um acidente, debaixo de um carro talvez. Não sabe para onde está indo, não sabe que direção na vida está seguindo, não sabe que é um julgamento às portas esperando, como uma pessoa embriagada, sem saber o que está fazendo, para onde está indo. Por causa de teus pecados, diz o profeta, o Senhor através do profeta, caístes, porque pelos teus pecados, foi por eles. Olhe para você, ele diz. Você nem sabe por que está nessa condição. Volte-se para mim, diz o Senhor. Você não sabe o que é bom e necessário para você. Você segue tateando pela vida, tropeçando mais e mais distante de Deus. Você não tem controle sobre os teus pecados. Você não percebe o julgamento que está chegando. Não está no caminho para o céu. O teu caráter não tem melhorado até aqui. Volte-se para o Senhor. É um chamado à realidade. É um chamado de quem conhece a direção para onde nós estamos indo e o resultado de viver assim longe do Senhor. Mas, ó Israel, volte-se a mim. Que chamada de compaixão! E eu te ajudarei. Está incluso aqui. Por teus pecados tem caído. Você tem caído pelos teus pecados.
Foram teus pecados, diz o Senhor, que te levaram a esse estado e a esta condição e a esta situação. E eles estão dentro de você. E você não consegue se livrar dele facilmente. Todas as minhas mentiras já fazem parte de mim. Todo o meu orgulho já está dentro de mim. A maneira como eu ajo, como eu falo, é controlada por um coração que se afasta de Deus. Eu não consigo me livrar e pelos meus pecados eu cairei novamente, novamente, novamente. A tua condição é pior do que se parece, diz o Senhor. Volta, retorna, ó Israel, diz o Senhor. Aqui está a maneira de se voltar ao Senhor então. E aqui está a lição para nós nesta noite. Será que alguém aqui nesta noite que precisa de um conselho, de uma ajuda sobre como voltar ao Senhor, tendo se afastado dele tão distante, sobre como buscar a Deus e encontrá-lo nesta noite, como voltar-se a Deus? Bem, como voltar-se a Deus? Há uma lição aqui, há um exemplo maravilhoso na Bíblia. A Bíblia tem tudo o que é necessário para nós buscarmos e encontrarmos a Deus. Você encontra aqui na Bíblia mesmo uma oração modelo de como orar ao Senhor de verdade. E está aqui nestes versículos, aqui está uma delas que é tremenda ajuda que nós recebemos. Versículo de número 2. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilho sacrifícios dos nossos lábios. Que palavras tão magníficas! Tomai convosco palavras. Esta é a maneira de se voltar ao Senhor. Tome com você palavras. Sabe o que isso quer dizer? Prepare-se para vir ao Senhor. Tomai convosco palavra. Se prepare para ir ao Senhor. Em outras palavras, tome algo com você. Você está indo para Deus, leve algo apropriado para a ocasião. Tomai convosco palavras. Você está indo a Deus, a uma audiência com Ele. Você está indo buscar o perdão de Deus, o perdão da culpa e de teus pecados. Prepare-se para isso. Leve com você ao ir ao Senhor certas coisas. Na sua bolsa de viagem, indo ao Senhor, coloque certas coisas necessárias dentro dela. Leve com você certas coisas. Bem, não vá a Deus casualmente. Ao buscar ao Senhor, não chegue superficialmente na presença dEle em oração. O que está em jogo aqui é a tua alma eterna, se você irá ser perdoado ou se você irá ser rejeitado por vir de uma maneira errada diante do Senhor. É isso que o profeta está dizendo, é isso que Deus está dizendo àquele povo. Prepare-se para vir diante do Senhor. A implicação é essa: venha preparado. Traga com você certas palavras. Tomai convosco, leve convosco palavras. Lembre-se quem Deus é. Lembre-se que Ele é eterno e glorioso. Ele não é homem, pecador, humano. Embora tenha se tornado Deus humano, Ele permanece Deus eterno. Ele é santo. Quando você se dirige a Ele, quando você vem a Deus para pedir perdão, tome com você estas palavras apropriadas. Deixa-me tentar explicar isso, é tão importante. Você vai numa entrevista de trabalho amanhã, e você vai chegar diante do dono da companhia, do presidente mundial da corporação. Bem, você levará uma roupa apropriada. Você se vestirá de uma maneira apropriada e decente e correta para essa entrevista. Você não vai de uma maneira casual, como você anda dentro da sua casa. Você está indo para uma entrevista que pode garantir ou não o teu futuro ali. Obviamente a tua roupa não contribuirá fatalmente para você ser aceito na companhia. O chefe, o entrevistador de recursos humanos não vai olhar para você e dizer: eu gosto muito dessa blusa, desse terno, está contratado. Nada do tipo. Mas é a coisa certa a se fazer, não é verdade? Quando você vai para uma entrevista de trabalho. Perceba, queridos, há uma maneira certa de se aproximar de Deus. Ainda embora essa maneira seja requerida, não há méritos nela. Todo mérito pertence ao Senhor. Todo mérito está naquilo que Ele fez para a nossa salvação, mas é necessário vir a Ele da maneira correta. E é isso que Ele está dizendo aqui: tomai convosco, leve convosco as palavras certas. Tome convosco, esta é a maneira.
Você não pode merecer a sua salvação, mas há uma maneira correta de vir a Deus para o arrependimento à fé. E eu te direi qual é esta maneira. Tomai convosco palavras. Prepare as tuas palavras de antemão. Prepare o teu coração. Vá com reverência, vá com humildade e vá com sinceridade diante do Senhor quando você ora a Ele, pelo perdão, pela salvação. Trate a Deus em tuas palavras ao se dirigir a Ele como o Criador sobre os céus e a terra, como Deus que tem poder para dar e tirar a vida, como Deus glorioso de imensa bondade, condescendência e compaixão. Dirija-se a Ele desta maneira. Apenas se lembre disso quando você entrar na presença do Senhor em oração. Tomai convosco palavras. Meu querido amigo, amiga, se você nesta vida nunca se dirigiu a uma pessoa com uma reverência devida àquela pessoa por quem ela é, a Deus você deve se dirigir com reverência. Ao orar ao Senhor, você não pode entrar na presença dEle de uma maneira casual, superficial. Você vem diante dEle com reverência e você vem com humildade também, porque Ele odeia o orgulho. E Ele está determinado a resistir o orgulhoso e deixá-lo em seu lugar, para que ele não progrida e não encontre perdão e certeza de salvação. Ele não ouvirá o orgulhoso. Você vem diante dele tomando essas palavras de reverência pelo Senhor, com verdadeira humildade diante do Senhor, e você deve ir também com sinceridade. Em outras palavras, você deve significar aquilo que você diz. De verdade, de todo o coração, você ora significando as tuas palavras. E aqui está a maneira correta. Tomai convosco palavras. Se aproxime do Senhor de uma maneira correta. É assim que você vem a Ele para a salvação. Então estas palavras tão gloriosas. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Convertei-vos, volte-se a Deus. Arrependa-se diante do Senhor. Você vem em oração pedindo por perdão e por salvação, porque você reconheceu a tua necessidade dela. Mas quando você vem em oração, você deve se arrepender diante do Senhor e confessar a Ele os teus pecados. Não é uma mera questão de se sentir mal ou remorso por coisas que você fez, mas de dizer a Ele: Senhor, me perdoa por isso e por isso. Eu confesso a Ti, Senhor, os meus pecados, por minha tolice, por minhas mentiras, por minha imoralidade, por tudo de errado que eu tenho feito até aqui. Você vem ao Senhor e se converte, você se arrepende diante do Senhor. Bem, queridos, você não pode buscar a Deus e vir diante dEle em oração para a salvação e ainda manter o desejo de seguir pela vida como você está. É impossível. Você deve vir com o desejo de ser liberto e transformado pelo Senhor, vindo pelo perdão. Então, como você faz isso? Bem, deixa-me pôr isso de uma maneira negativa. Você não chega diante do Senhor e diz: Senhor, eu estou aqui porque eu sei que eu preciso dessa boa nova e das maravilhas do céu. E eu sou o fulano tal, com tais e tais méritos. E Senhor, eu já fiz isso e isso. Lembra, Senhor, quando eu fiz aquilo e aquilo mais e tantas outras coisas. Não entre diante de Deus se auto-recomendando ao Senhor. E você não entra na presença de Deus ao se voltar a Ele reclamando, murmurando e dizendo ao Senhor: ó Senhor, eu estou nesse estado porque o Senhor não me deu os melhores pais e melhores mães. É por isso que eu estou nessa condição. Eu fui criado assim. Se eu tivesse nascido em um berço diferente, em uma melhor condição, eu não teria feito isso, nem roubado aquilo, nem me envolvido com essas coisas, nem me tornado rebelde contra o mundo e toda coisa. Não é minha culpa, Senhor. Se o Senhor tivesse me dado algo melhor, em uma condição melhor, nunca cria desculpas. Na verdade, não há desculpa para a maioria das coisas que nós fazemos contra o Senhor. Assim, venha sem desculpas. Você não vem para pedir riqueza, nem fama, nem sucesso, nem conforto material nesta vida. Não, você vem para pedir uma nova vida, um novo caráter e um novo começo com o Senhor. Você vem para pedir a Ele aquilo que você não tem e nunca pode alcançar neste mundo, para ter a Deus como teu amigo e o teu Senhor nesta jornada. Venha humilde e peça por perdão. Venha como você está
se voltando a Deus e diga: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, remove a minha culpa. Você sabe qual é a diferença bíblica entre pecado e culpa? Eu te digo, pecados são atos que nós cometemos contra Deus, são palavras e também uma condição. Nós somos pecadores, essa é a minha condição. São palavras, pensamentos, atos contra a lei de Deus. Nós quebramos a lei de Deus e também a nossa condição de sermos pecadores. Isso é pecado. Mas o que é culpa? Bem, culpa é a mancha que o pecado deixa em nós. É o mau cheiro e a poluição resultante do pecado em nós. E quando nós nos aproximamos de Deus em arrependimento, nós dizemos: Senhor, perdoa o pecado e limpa e remove a minha culpa. Oh meu Deus, salva a minha alma. Você vem desta maneira diante do Senhor em humildade, e você significa as suas palavras diante dele quando você ora em arrependimento e fé ao Senhor. E eu me volto ao Senhor em arrependimento. E essa é uma oração tão maravilhosa, essa oração de Oséias, uma oração de modelo. E aqui está: tira, ele diz, tira toda a iniquidade, o pecado e a sua mancha. Que palavras! E recebe o que é bom. Deixe-me tentar explicar um ponto importante aqui. Recebe o que é bom. Essa não é uma boa tradução. Primeiro, porque é incorreta teologicamente. Segundo, porque é um erro de tradução. Não há nada bom para ser recebido em nós, diante de Deus. A melhor tradução seria: recebe com graça, ou seja, recebe-nos graciosamente. Leia novamente: tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: tira toda a iniquidade e aceita-nos graciosamente. É isso que ele está dizendo aqui. Por tua graça, ó Senhor, não há nada em mim, não há base moral nenhuma em mim, não há mérito nenhum em mim. Eu sou um falido moral diante de ti. Eu não consigo me melhorar ao ponto de te satisfazer. Eu vivo em pecado. Eu sou um pecador. E há essa mancha e essa poluição do pecado dentro de mim, o tempo todo. Senhor, me recebe nas bases da tua graça, por causa da tua misericórdia, por causa do teu amor tão grande, que converte, ó Israel. Aqui está a graça e aqui está a misericórdia de Deus. Nós não podemos merecer. Nós não podemos remendar os nossos caminhos o suficiente para agradar a Deus. Ó Senhor, eu não posso, eu não mereço. Me recebe pela tua graça somente. Me aceita em tua presença por causa de Jesus. Essa é a tua graça provida em meu favor. E isso pode ser feito, meus amigos. Isso pode ser feito porque o Senhor Jesus Cristo já veio a este mundo. E através da sua morte naquela cruz do Calvário, quando ele, sendo Deus, se tornou um homem para ir morrer naquele lugar, ali nos diz a palavra de Deus, a maior de todas as transações no universo aconteceu, que o Deus eterno, sem culpa, sem mancha, sem pecado e sem culpa em sua alma, devesse vir desta maneira e viver daquela maneira e ser, assim por dizer, manchado, levando os nossos pecados para ser um sacrifício no lugar de pecadores, para que os seus méritos fossem creditados à minha alma. Isso é graça, porque ele veio e morreu e ressuscitou, vencendo a morte. Ele pode dar perdão e vida eterna. Isso é graça. Graça, esta dádiva de Deus que nós não merecemos. Graça, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, condenação eterna, e nos dá algo que nós jamais poderíamos angariar, merecer ou comprar, perdão e salvação. É por isso que estas palavras estão aqui: aceita com graça por meio de Jesus. Quando você ora, lembre-se do Salvador. Você está se arrependendo diante dele, você está crendo no Senhor, confie naquilo que Jesus Cristo fez. Aquela foi uma obra de graça. Aquilo foi uma obra para o perdão e a salvação. Você põe ali o teu coração e a tua mente, conforme você ora ao Senhor, e você diz a Ele: Senhor, eu creio no teu Filho, eu creio na tua obra, eu creio no teu meio de perdoar os meus pecados. Você não precisa repetir exatamente estas palavras, mas estes sentimentos devem estar ali, de arrependimento e de entrega, crendo no Salvador Cristo Jesus. Esta é a graça de Deus. E aqui estão estas palavras finais: tira toda a iniquidade
e recebe graciosamente. Tira a iniquidade e recebe graciosamente. Então, diz este versículo, ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não então ofereceremos novilhos, mas ofereceremos como novilhos. Você se recorda que o bezerro era oferecido como um sacrifício. Mas Deus estava dizendo a este povo, vocês não param de queimar e oferecer sacrifícios. Eu estou cansado do cheiro destes sacrifícios vãos. Então ofereceremos o sacrifício de nossos lábios, verdadeiro louvor, um coração transformado, uma nova vida como um culto dirigido a Ti. Não mais coisas mecânicas, destituídas de um coração transformado. É isso que Ele está dizendo. Então ofereceremos como novilho os sacrifícios de nossos lábios, palavras de louvor e de gratidão e de verdade diante do Senhor. Então ofereceremos. Oh meu Deus, é isso que Ele está dizendo aqui. Se eu puder, Senhor, ter os meus pecados perdoados, eu não consigo vencê-los. Se eu puder ter a lavar regenerador da minha culpa, Senhor, e ser transformado por Ti, ter a salvação, eu darei a Ti todas as coisas, toda a minha vida, ainda embora Ele não precise dela. Mas esse é um sinal de submissão a Cristo. Eu serei Teu, Senhor, para Te amar e Te servir e Te adorar e viver para Ti neste mundo. E eu Te amarei, Te servirei e serei Teu. Então oferecerei os sacrifícios de nossos lábios, provenientes de um coração transformado por Ti. Queridos, eu tenho conhecido pessoas ao longo dos anos que desejam muito o perdão e o céu. E elas vêm conversar e falar sobre isso. E elas falam por muito tempo, você está ali ouvindo, elas querem muito o perdão e o céu. Mas ao final da conversa você percebe que elas não querem entregar as suas vidas ao Senhor e ser guiado por eles. E ser conduzido por Ele, tê-lo como Senhor em suas vidas. Elas querem ter e manter os seus planos e os seus projetos e as suas ambições pessoais e às vezes mesmo alguns pecados. Elas estão ansiosas por terem o céu e o perdão, mas elas não querem entregar as suas vidas ao Senhor. E por isso elas não encontram perdão e salvação, porque não estão prontas a virem a Ele por inteiro. Há uma doutrina tão maravilhosa aqui neste texto, que eu irei concluir com ela. É a doutrina da adoção. Você sabe que esta é uma doutrina gloriosa no Novo Testamento e no Antigo Testamento. É uma doutrina que fala que por meio de Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nós não somos filhos de Deus. Você ouve isso o tempo todo, eu também sou um filho de Deus, não é. O único Filho de Deus é Jesus Cristo, seu Filho amado, o único gerado. Nós somos criaturas de Deus, criados por Ele, mas nós podemos ser feitos filhos de Deus, adotados através de Jesus Cristo. Isso é tão maravilhoso. Esta verdade está contida aqui neste versículo de número 3, na segunda parte. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, não confiarei na minha força, nas minhas obras, na minha religião e a obra de nossas mãos, os nossos ídolos, sejam eles quais forem. Não diremos mais, ídolo, tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcança misericórdia. Observe essas palavras, o órfão, quando são dirigidas a Deus, são verdadeiras. Por ti, ó Jeová, ó Senhor, o órfão alcança misericórdia. Antes da conversão, sem a salvação, tudo que eu sou um órfão. Eu não sou um filho de Deus, você não é uma filha de Deus antes da conversão. Eu sou um órfão sem Cristo Jesus. Eu não tenho uma herança. Eu não tenho um nome de família no céu. Eu não tenho uma identidade. Eu não recebo o amor de Deus porque eu não mereço o amor de Deus. Eu não tenho um lar, eu sou um órfão. Eu não tenho lugar no céu. Antes da conversão, eu não tenho a condução de um pai paternal para ser ensinado, treinado, tendo o meu caráter a ser melhorado, infundindo vida e alegria dentro de mim. Eu sou um órfão, eu não tenho ninguém para me espelhar, a me apegar e aprender, a ser conduzido nesta vida. Eu não tenho um caráter formado dentro de mim. Senhor, eu estou trazendo minhas palavras sinceras, humildes e reverentes diante de Ti. Eu venho a Ti
porque por Ti, Senhor, eu posso receber todas estas coisas, um Pai Celestial, um Salvador, um amigo nos céus, respostas de oração, a condução de meu Senhor ao longo desta vida. Eu posso receber um novo caráter, eu tenho um Deus para adorar e admirar e estudar, a quem orar, e Ele responde às minhas orações. Eu não mais sou um órfão quando eu venho a Jesus Cristo, Senhor. Essas palavras são verdadeiras. Por Ti o órfão alcança misericórdia. Senhor, eu venho a Ti. E neste versículo de número 4 está a resposta que o Senhor dá a esta oração modelo. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Que palavras tão tremendas! Eu sararei a sua infidelidade. Há perdão de tantos e tantos anos longe de Deus, quando nós nos aproximamos dele pela fé no Senhor Jesus Cristo. Eu perdoarei. Eu voluntariamente os amarei. Que amor, o amor de Deus, ser amado por Deus, ser guiado por Deus, ser conhecido por Ele neste mundo, e saber que Ele anseia e que é preciosa a vista do Senhor aquele dia, quando nós subiremos à presença dEle, finalmente ser amado por Deus, ser guiado por Deus, porque a minha ira se apartou deles. Uma das coisas mais maravilhosas na conversão está mencionada aqui. Naquele período de busca e de arrependimento, há um senso de terror na alma. Eu estou condenado, a ira de Deus está sobre mim, há um inferno me esperando. O trono de Deus é como um trono de justiça e de terror, porque eu sou um pecador. Mas quando nós nos aproximamos, mesmo tremendo diante do Senhor, mesmo na certeza que não merecemos nada, que Ele pode nos destruir, porque Ele é justo e deve julgar, mas nós pedimos a Deus e trazemos essas palavras e clamamos por vida em perdão, aquele senso de temor é substituído por um senso de paz, por um senso de reconciliação, por um senso de vida. A minha ira se apartou deles. E é uma experiência de todo crente verdadeiro dizer tantas vezes: quando eu peco hoje, eu me vejo negligente, pecar, eu me sinto convencido do meu pecado, mas não há mais aquele terror do inferno e da condenação sobre a minha alma. Há tristeza pelo pecado e arrependimento, mas não há mais pavor e medo terrível pelo inferno. Essas palavras de Paulo em Romanos 5 falam sobre isso. Tendo sido, pois, justificados pela fé no Salvador, em Cristo Jesus, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. A tua alma estará segura. Você andará com Deus, Ele te conduzirá deste lado da eternidade. É uma promessa do Senhor, e ouvirá as tuas orações, e te receberá no céu um dia o Salvador que veio. E quando você se aproximar dEle em oração, Ele te ouvirá, e te conduzirá, e te dará uma nova certeza de perdão e de amor. E aquele teu senso de indignidade por ter se afastado dele como Israel, como a esposa de Oséias, se tornará um senso de profunda gratidão e alegria por ter sido recebido pelo Senhor, e amado e recebido desta maneira pelo Salvador. Queridos, venha ao Senhor Jesus. Você não pode viver sem Ele, e você não ousaria morrer sem Jesus. Você deve vir nesta noite, se você não veio ainda, e buscá-lo e trazer estas palavras de arrependimento e fé, e dizer a Ele: Senhor, remove a minha culpa, recebe-me graciosamente